Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Justiça determina a quebra de sigilo de dados do computador e dos celulares do homem que esfaqueou Jair Bolsonaro. Adélio Bispo de Oliveira foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima em Campo Grande. E uma foto postada pelo filho de Bolsonaro mostra o candidato sentado pela primeira vez após a cirurgia. Ele aparece simulando armas nas mãos. A Polícia Federal oferece reforço na segurança da campanha dos candidatos à presidência. Um grupo de 100 imigrantes deixa Roraima depois do assassinato de um brasileiro e de um venezuelano. Os preparativos dos cientistas para entrar nos escombros do Museu Nacional. A seca prolongada põe 6 estados brasileiros em alerta. Uma campanha na Inglaterra chama atenção para o lado negativo das redes sociais. Campeonato Brasileiro, os gols de sábado pelas séries A e B. O Jornal Nacional está começando. O homem que esfaqueou o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, foi transferido hoje para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A Justiça autorizou a quebra do sigilo de dados dos celulares e do computador de Adélio Bispo de Oliveira para rastrear mensagens, ligações e anotações feitas por ele antes do ataque. Adélio Bispo de Oliveira foi transferido hoje de Juiz de Fora para Campo Grande. Ele chegou perto de 1 da tarde, horário de Brasília, e está neste presídio federal. A cela tem 7 metros quadrados, cama, escrivaninha, vaso, pia e chuveiro. A cela é individual e fica na ala destinada a réus colaboradores e presos protegidos pela Justiça ou com risco à integridade física. A transferência dele foi autorizada ontem pela juíza federal Patrícia Alencar. Ela converteu a prisão de Adélio Bispo em preventiva, por considerar que ele representa risco à sociedade. Na decisão, a juíza transcreveu trechos do depoimento que a Polícia Federal considerou como sendo de uma pessoa perturbada. Quando perguntado sobre a motivação do crime, Adélio disse que recebeu uma ordem de Deus para tirar a vida de Bolsonaro. Declarou também que não foi contratado por ninguém para atentar contra a vida do candidato e que não recebeu o auxílio de ninguém. Adélio disse que é de esquerda e que discorda do que acredita serem ideias de Bolsonaro contra homossexuais, negros, pobres e índios. Adélio disse que são posições de extrema-direita. A Polícia Federal segue investigando a possibilidade de participação de mais 2 suspeitos. Um deles está internado porque se envolveu em uma briga durante o ataque a Jair Bolsonaro. No inquérito sobre o atentado contra Jair Bolsonaro, os investigadores querem saber se Adélio agiu sozinho, se recebeu ajuda e como ele estava se mantendo financeiramente há 15 dias em Juiz de Fora, cidade onde aparentemente não tem vínculos. Para rastrear os contatos que o agressor teve antes do ataque, a juíza federal Patrícia Alencar autorizou a quebra de sigilo de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos. A PF terá acesso ao conteúdo de 4 celulares e um notebook. Os aparelhos foram apreendidos com ele e na pensão onde Adélio se hospedava. Os policiais vão analisar ligações que ele fez e recebeu, mensagens trocadas em aplicativos de conversas, anotações no celular e no notebook e todas as outras informações gravadas na memória dos aparelhos. Investigadores descobriram que Adélio tem 39 registros de empregos em várias cidades diferentes, por curtos períodos, com remuneração de um salário mínimo. O último emprego foi de garçom. A PF apura se hoje Adélio Bispo vive de seguro-desemprego, como ele alegou. O Ministério Público Federal está rastreando esses dados para entender o modo de vida de Adélio e de onde vem o dinheiro dele. A PF deve terminar o inquérito em 10 dias. No fim da tarde, em Brasília, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro, se reuniu com representantes de campanha dos candidatos na sede da PF. Em nota oficial, a polícia disse que os representantes foram informados que, em decorrência da elevação do nível de alerta provocado por evento crítico no decorrer de campanha, haverá aumento do efetivo policial colocado à disposição das equipes de segurança. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, que não participou do encontro, disse que o aumento será de 60% no número de policiais para a segurança dos candidatos.
4 advogados defendem Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o candidato Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Um deles é Zanoni Júnior, que trabalhou nos casos do goleiro Bruno e da missionária americana Dorothy Stang. Zanoni Júnior disse ao Jornal Nacional que foi contratado por um homem de Montes Claros, que seria da mesma igreja de Adélio. O advogado não quis revelar o nome dessa pessoa. Zanoni Júnior acrescentou que os advogados foram pagos para os primeiros dias da defesa de Adélio e não quis revelar o valor. Outro advogado de Adélio, Fernando Magalhães, que também atuou no caso Bruno, disse que o trabalho dos defensores de Adélio não tem relação alguma com partidos políticos ou nomes públicos conhecidos. Fernando Magalhães também não quis revelar a identidade de quem pagou e quanto foi pago. O Jornal Nacional não conseguiu contato com os advogados Pedro Felipe Poça e Marcelo Manuel da Costa. Durante todo o dia, circularam nas redes sociais suspeitas contra os advogados, indagando quem estaria por trás da contratação deles. No fim da tarde, a OAB de Barbacena divulgou nota de repúdio sobre as suspeitas levantadas nas redes sociais em relação aos advogados. A entidade afirmou que a tentativa de macular a honra e a dignidade dos profissionais, além de configurar crime, é também um ataque à democracia e à própria OAB. E acrescentou que todos têm o direito ao devido processo legal, com garantia de ampla defesa por meio de um advogado. Jair Bolsonaro continua se recuperando bem do atentado. Hoje, o candidato à presidência pelo PSL chegou a caminhar no quarto do hospital com a ajuda da equipe médica. Jair Bolsonaro está internado há 1 dia e meio no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele permanece na UTI e, por ordem médica, só a família pode visitá-lo. No começo da noite, os médicos soltaram um novo boletim que diz que hoje o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, passou um pequeno período do dia sentado na poltrona, 30 minutos, além de caminhar no quarto, auxiliado por fisioterapeuta, enfermeira e médico por 5 minutos. O tempo será gradualmente aumentado nos próximos dias, conforme a tolerância do paciente às atividades. Essas medidas têm o objetivo de reduzir os riscos de trombose, complicações pulmonares e acelerar a recuperação do funcionamento do intestino. Flávio, filho do candidato, postou pela manhã numa rede social uma foto do pai já sentado na poltrona e com meias de compressão. Na foto, Jair Bolsonaro aparece simulando armas nas mãos. Eduardo, filho de Bolsonaro, passou o dia no hospital e comentou a foto publicada pelo irmão. É um sinal dele, já é uma marca registrada dele, devido à sua posição contra o desarmamento. Eu não vejo nada de prejudicial ou de alguma coisa que pode gerar violência, nem nada disso. Eu conversei com médicos do Hospital Albert Einstein e eles explicaram 2 coisas. Primeiro, que essa movimentação, menos de 48 horas depois da cirurgia, já mostra uma melhora geral do quadro clínico. E segundo, que a movimentação de pacientes que ficam muito tempo deitados na cama é importante para evitar problemas pulmonares e trombose. A trombose é uma doença provocada pela formação de trombos, coágulos nos vasos. Após cirurgias de grande porte, como a de Bolsonaro, há risco de a trombose ocorrer nas veias mais profundas das pernas. Esses coágulos bloqueiam um vaso sanguíneo parcial ou totalmente e podem se soltar e migrar para o coração e o pulmão. A consequência disso é o tromboembolismo pulmonar, que pode trazer consequências graves. Daí a necessidade de caminhar e o uso de meias como forma de prevenir tais ocorrências. Amanhã o Fantástico mostra o andamento da investigação, até agora, sobre Adélio Bispo de Oliveira. O repórter Maurício Ferraz refez os passos de Adélio no dia do ataque. Conversou com conhecidos dele e teve acesso a detalhes da investigação policial. Quem é Adélio Bispo de Oliveira? A tragédia do Museu Nacional. O repórter Ernesto Palha conversa com cientistas que perderam anos de pesquisas no incêndio. Dá para mensurar isso, comparar com alguma outra perda que você tenha vivido na vida? E a repórter Sônia Bride reconta a história de Luzia, a primeira brasileira, o fóssil humano mais antigo das Américas. Uma mulher que morreu há 13 mil anos. Gente que perdeu o emprego está nas ruas vendendo quentinhas, marmitas, pratos feitos. Em apenas 3 anos, o número de trabalhadores nessa atividade informal subiu de 79 mil para quase 500 mil de brasileiros. Eu saio 4 horas da manhã de casa, né? E uma aventura no deserto com imagens em 360 graus.
A Renata Ceribelli está no Vale da Morte. É fantástico. Amanhã, depois do Faustão, nosso domingo juntos. Vamos ver agora como foram as atividades de campanha de candidatos à presidência da República. Geraldo Alckmin, do PSDB, passou o dia em Santa Catarina. Geraldo Alckmin desembarcou em Forquilinha, no sul de Santa Catarina. Foi recebido por lideranças políticas que o apoiam no estado. Em seguida, foi de carro até o centro da cidade e cumprimentou eleitores. Depois, Geraldo Alckmin veio a Criciúma, onde participou de um bandeiraço e caminhou pelas ruas do centro da cidade. O candidato do PSDB pretende investir no turismo. Nenhum país do mundo tem as condições do Brasil: tamanho, recursos naturais, hospitalidade, costa, praias, interior. Então nós vamos promover o turismo, vender a marca Brasil, melhorar a infraestrutura para o turismo, trazer investimento. Em Içara, o candidato almoçou com aliados. Mais tarde, voltou para Criciúma, onde participou do lançamento da campanha de 2 políticos catarinenses. Alckmin encerrou o dia em Florianópolis. Ele visitou a Fena Ostra, a festa nacional da ostra e da cultura açoriana. O candidato Ciro Gomes, do PDT, foi à Paraíba e ao Ceará. Ciro Gomes chegou às 10h30 da manhã a Juazeiro do Norte, no Ceará. De lá, o candidato do PDT seguiu em carreata para a cidade do Crato. No fim da manhã, ele desembarcou em Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba. Do aeroporto, Ciro Gomes seguiu direto para Boqueirão, onde visitou o açude Epitácio Pessoa. O reservatório, que recebe águas da transposição do Rio São Francisco, abastece Campina Grande e outros 18 municípios da região. Estabelecer nos estados também órgãos estratégicos de gestão de água, porque isso é um bem muito precioso. Nós não sabemos se o ano que vem vai ser outro ano de seca, de maneira que nós não podemos destruir, perder, desperdiçar e não podemos dar descontinuidade, porque uma plantinha, um milho, se não chover no pendão ou se não molhar na época que ele está com o pendão, no caso com a irrigação, ela vai morrer. Já era noite quando o candidato embarcou do aeroporto de Campina Grande para São Paulo. A candidata da Rede, Marina Silva, fez campanha em São Paulo. No início da tarde, Marina Silva foi até a rua 25 de março, tradicional região de comércio, onde trabalham muitos ambulantes. Por causa do feriadão, o movimento era grande. Numa entrevista, a candidata disse que, se for eleita, pretende ampliar o emprego formal para que a economia brasileira volte a crescer. Temos um contingente enorme de pessoas que vivem no subemprego. Para isso, nós vamos facilitar cada vez mais o acesso ao crédito, ao microcrédito, criar mecanismos de simplificação para abrir e fechar uma empresa, ajudar aqueles que têm um pequeno negócio a entrar na formalidade. A caminhada da candidata terminou aqui no Mercado Central, onde ela aproveitou para conversar com muitos eleitores. No Mercadão, Marina Silva percorreu as barracas de frutas e cumprimentou comerciantes e consumidores. João Goulart Filho, do PPL, também fez campanha hoje em São Paulo. O candidato foi até o bairro de Parelheiros, na periferia da cidade, onde conversou com eleitores e visitou lojas e uma pequena propriedade rural. Nossa proposta, sem dúvida alguma, é a expansão do mercado interno. E para isso nós precisamos aumentar a renda, duplicar o salário mínimo em 4 anos, de forma que o poder aquisitivo aumente, e aumentando o poder aquisitivo nós aumentamos a demanda. Desta forma, vamos fomentar o crescimento de nossa indústria. As atividades de campanha do candidato pela Democracia Cristã, José Maria Emael, foram em Santa Catarina. Emael chegou ao aeroporto de Navegantes, no litoral norte, e seguiu para Brusque, no Vale do Itajaí. O candidato caminhou com eleitores e falou sobre as prioridades do seu programa de governo. Uma dessas políticas públicas é um plano nacional de educação inclusiva. Hoje nós temos 10% das crianças e jovens portadores de algum tipo de deficiência, que não estão na escola, não existe nenhum plano nacional de educação inclusiva. Isso é uma necessidade absoluta e um dos compromissos do meu governo. E você, que Brasil quer para o futuro? Meu nome é Cristiano Vitor, falo de São Miguel do Anta, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde a corrupção fale menos e a justiça fale mais. Um país onde a paz e a segurança
Um Brasil sem violência. Sou Volmir Meotti, falo da cidade de Paraíso, Santa Catarina. O Brasil que eu quero é um país que tem mais valor aos jovens empreendedores. Empreendedor é aquela pessoa que, a partir de uma ideia, ele transforma uma cidade ou uma região, melhorando a vida das pessoas. Meu nome é Geraldo El Sobrinho, eu falo aqui do bairro Água da Prata, município de Santa Cruz do Monte Castelo. E o que eu quero para o futuro é que os governantes estaduais e federal consigam a forma de fazer os presos trabalharem para seu sustento e de sua família. Meu nome é Wanderson, estou em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. O Brasil que nós queremos é muito simples, sem corrupção, investimentos em educação, saúde e segurança. Sou Rafael Makoski, de Vista Alegre do Prata. O Brasil que eu quero para o futuro é um país sem os privilégios políticos, onde todo político utiliza o SUS, o transporte público, e pague suas despesas com seu salário, como todo brasileiro faz. Além disso, que todo o imposto seja revertido em saúde, educação, segurança e infraestrutura, e que não se transforme em propina. Meu nome é Maria de Lourdes, sou de Santa Isabel, Goiás. O Brasil que eu quero é um Brasil de leitores, pois acredito que só a leitura é capaz de tirar o povo da ignorância. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Você ainda pode representar a sua cidade nesse projeto. E hoje, 2 ônibus com imigrantes deixaram Boa Vista em direção à Venezuela. Há 2 semanas, o governo federal reforçou a segurança e enviou a Força Nacional para a região. Mas o clima na capital de Roraima voltou a ficar tenso depois da morte de um brasileiro e de um venezuelano. Este é o abrigo Jardim Floresta, em Boa Vista. Mais de 600 venezuelanos vivem aqui. Como está lotado, muitos imigrantes montam acampamentos ao redor dele, à espera de uma vaga. Neste sábado, um grupo entrou no local à força. Alguns estavam com pedras, paus e até armados. O exército, que coordena o abrigo, não conseguiu impedir a confusão. Só quando a polícia chegou, minutos depois, é que o grupo saiu. Este venezuelano disse que tentou entrar no abrigo porque corria perigo. Desde a madrugada, o clima é tenso. Imigrantes alegam que o acampamento onde vivem foi atingido por tiros, mas o comando de policiamento da capital nega o ataque. Com medo de conflitos, muitos imigrantes estão preferindo deixar Roraima. O consulado da Venezuela está acompanhando esse momento. A viagem de volta deve ser custeada por organizações sociais e não governamentais. E os venezuelanos serão mantidos em programas sociais. Quase 80 pessoas fizeram as malas. Muito medo. Eu vou com minha família, meus filhos. Nos ônibus, as lágrimas de quem deixou o sonho de vida nova no Brasil para trás. O clima na cidade piorou há 2 dias, quando um brasileiro foi assassinado. Ele tentava evitar um furto neste supermercado de Boa Vista. O suspeito do crime é um venezuelano que foi espancado até a morte por um grupo de brasileiros. No bairro onde os crimes aconteceram, muitos temem conflitos. É um clima de terror aqui, né? Esta tarde, depois que o brasileiro foi enterrado, amigos e familiares protestaram e pediram justiça. O jornal The New York Times divulgou hoje que representantes do governo americano se encontraram secretamente com militares rebeldes venezuelanos que queriam a queda do presidente Nicolás Maduro. Os venezuelanos procuraram a Casa Branca no ano passado, depois que o presidente Donald Trump disse em público que não descartava uma ação militar no país. Foram 3 encontros até os Estados Unidos desistirem da ajuda. A Casa Branca respondeu apenas que considera importante dialogar com os venezuelanos que querem a democracia e uma mudança positiva no país. 6 estados estão em alerta contra as queimadas. A seca prolongada faz o fogo se espalhar rapidamente. Em algumas regiões, há denúncias de incêndios criminosos. O fogo na mata avançou tão rápido que os moradores tiveram que abandonar tudo e fugir. Meu Senhor! Em pouco tempo, essa casa ficou cercada pelas chamas. A gente começou a passar mal, inclusive eu fiquei internada em um hospital, devido ter inalado muita fumaça. Em todo o Brasil, já são mais de 68 mil focos de queimada esse ano. Mais da metade se concentra em 6 estados de 3 regiões do país.
Só no Tocantins surgem por dia uma média de 40 novos focos. O pecuarista de Araguaína perdeu para o fogo 120 hectares de pasto. Aqui tinha 6 anos que não tinha mais fogo. Esse ano, infelizmente, ele voltou. Na Ilha do Bananal, as chamas destruíram mais de 200 mil hectares, uma área maior que a cidade de São Paulo. Incêndios sem controle atingiram por mais de uma semana a Serra do Lajeado, no entorno de Palmas. O resultado do fogo na serra, com o vento que é comum nessa época, pode ser visto aqui do alto. A área urbana de Palmas chega a ficar assim, ó, quase toda encoberta pela fumaça. O que nós recomendamos e pedimos à população é que tenhamos consciência para não fazer queimada, não provocar incêndio nesse período que ele se torna incontrolável. A Defesa Civil afirma que a maioria dos incêndios no Tocantins é criminosa. Muitos produtores rurais usam as queimadas para abrir áreas de lavoura e pastagem. Esse criador de peixes faz um alerta para as consequências desse crime ambiental. O produtor vai ver que ele está produzindo cada vez menos, que ele está colhendo cada vez menos, que a água está cada vez em menor quantidade, então ele vai ter que repensar no futuro, senão ele não vai produzir. E olha, a forte estiagem castiga também o campo no noroeste de São Paulo. Já são 5 meses sem chuva na região. No lugar da grama verde, pasto seco. A falta de chuva mudou a paisagem no extremo noroeste de São Paulo. Centenas de animais morreram de sede e de fome nos últimos 5 meses. Seu Miguel perdeu 4 animais. Muitos outros não têm força sequer para ficar de pé. É triste demais. A gente vê o gado morrendo, sem poder fazer nada. Neste outro sítio, a produção de leite caiu quase pela metade. Hoje, eu estou com uma média de 300 litros. No período da chuva, das águas, no caso, a média é de 500 litros dia. Há mais de 5 meses, o homem do campo espera pela chuva capaz de encharcar o solo e mudar a paisagem. Há muito tempo, a região não passava por nada parecido. Segundo a Universidade Estadual Paulista, essa já é a pior estiagem em quase 3 décadas. Nós temos um período de deficiência hídrica no solo, de falta de água no solo, desde março. E isso trouxe consequências muito graves para a agropecuária. Seu Osmar perdeu 100 hectares de feijão. Esse ano foi muito ruim. Então a gente ficou com prejuízo total, infelizmente. Que o ano que vem seja um ano melhor, né? Essa é a nossa esperança, né? Hora da previsão do tempo, vamos falar com a Jaqueline Brasil em São Paulo. Oi, Jaqueline, boa noite para você. O que explica essa seca tão forte, hein? Pois é, Ana Luísa, boa noite para você, para o Rodrigo e boa noite para todos. A explicação é a passagem de vários sistemas de alta pressão. Esses sistemas vêm sempre no bagageiro das frentes frias e a alta pressão tem o poder de secar tudo, porque ela puxa o ar seco de cima para baixo, impedindo a formação de nuvens de chuva. E com o tempo seco, além das queimadas, como a gente viu agora, outro problema é a umidade do ar que cai. Hoje, das 522 estações de medição do INMET, mais da metade registrou índice abaixo dos 30%. E amanhã, essa situação pode se repetir no Nordeste, no Centro-Oeste e no Tocantins, como em Palmas, Brasília e Cuiabá. E olha, se prepare também para o calor. Para piorar esse tempo seco, tem mais um sistema de alta pressão que se formou hoje em Mato Grosso do Sul. Por isso, o nosso mapa está todo amarelão. A chuva prevista para amanhã, para você que está no Norte, em Mato Grosso e no Leste nordestino. Em Salvador, o sol vai aparecer e vai diminuir a chuva. Em Manaus e em Boa Vista, aí vai chover bastante. Aqui em São Paulo, o sol não vai aparecer tanto e à noite pode chuviscar. E no Rio de Janeiro e em Curitiba, o céu fica mais nublado, mas não vai chover, Ana Luísa e Rodrigo. E quando é que a chuva aparece nessas regiões, Jaqueline? Ana Luísa, já nas próximas 2 semanas, tá? Que é quando acaba o inverno e começa a primavera. A chuva vai se espalhar em boa parte do país, mas ainda não vai chegar no interior nordestino e em parte do centro-oeste. A boa notícia é que nos próximos meses volta a chover com mais regularidade, porque a primavera aí vai chegar daqui 14 dias, que é quando começa a estação chuvosa. Portanto, o frio vai embora, dá lugar ao calor e aquelas pancadas de fim de tarde. Então, vamos aguardar essa chuva tão esperada em algumas regiões, né? Boa noite e bom domingo, Ana Luísa e Rodrigo, para todos. Para você também, Jaqueline, obrigada. E a seguir, os gols de sábado no Campeonato Brasileiro. E a campanha que chama a atenção para o...
Olha essa agora, que tal? O Reino Unido lançou uma campanha polêmica. Passar um mês sem rede social. 2.000 britânicos participam do programa de desintoxicação, que quer chamar a atenção para os efeitos negativos do tempo em excesso nas redes sociais, como ansiedade, depressão, cyberbullying e problemas para dormir. Um mês sem rede social, te faria bem? Acho que eu posso aproveitar mais as coisas com a minha família, porque geralmente eu tô tirando muita foto, sabe? Maybe for one day. Posso tentar um dia, mas um mês não dá. For an entire month, no. Without posting on social Sem postar até vai, mas sem ver nada, difícil. Maybe 3 weeks in. Um mês sem bater boca com quem você nem conhece, sem acompanhar os passos de celebridades, sem ver as notícias do bebê do momento, do cachorro do vizinho ou aquele prato bem montado. Mais de 2.000 britânicos estão nessa espécie de jejum que pode fazer muito bem. Principalmente aos jovens, diz a organizadora da campanha. Uma das propostas nem é tão radical. Que tal largar as redes sociais depois das 6 da tarde? No país de Gales, 1 em cada 5 adolescentes dá uma olhada até quando acorda no meio da noite. Tem uma palavra já em dicionários da Inglaterra que sintetiza o problema. FOMO, na sigla em inglês, medo de ficar de fora. Do que os colegas estão fazendo, dos lugares que estão visitando, sempre com uma vida aparentemente sensacional. Um mês sem tocar nesses aplicativos aqui. Você conseguiria? Essa campanha está sendo apoiada pelo Sistema Público de Saúde britânico, que fala em epidemia de problemas como ansiedade e depressão. A campanha está sendo comparada com as que chamam atenção para o alcoolismo e para quem quer largar o cigarro. O primeiro passo é curtir outras coisas. Tudo o que está de fora dessas telas viciantes. A seleção brasileira já está em Washington para o amistoso contra El Salvador. Ontem, no primeiro jogo do Brasil depois da Copa do Mundo, vitória sobre os americanos. A capital dos Estados Unidos será a casa da seleção brasileira até a próxima terça-feira. Os jogadores ganharam folga neste sábado e se reapresentam amanhã pela manhã. O jogo contra El Salvador será o segundo amistoso do novo ciclo que começou ontem em Nova Jersey. Foi um recomeço sem sustos diante dos Estados Unidos. Ainda no primeiro tempo, o Brasil definiu a vitória por 2-0, com um gol de Roberto Firmino e outro de Neymar cobrando pênalti. O capitão da seleção chegou a 58 gols em 91 jogos com a camisa da seleção. É a terceira vez que Neymar marca um gol no início de um ciclo e renova as esperanças do torcedor brasileiro. A esperança tem que ter, sempre na seleção brasileira, né? E a gente vai dar o nosso máximo dentro de campo, buscar sempre a vitória. Tite aproveitou o jogo tranquilo para promover estreias na segunda etapa. Arthur, Lucas Paquetá, Richarlison e Everton tiveram o prazer de vestir a camisa amarela pela primeira vez. Os novatos também tiveram a primeira oportunidade de perceber de perto qual é o estilo que Tite quer dar à seleção. Ela tem que ser sempre competitiva, ela tem que ser alegre para jogar, porque não é aquilo que eu quero, mas é que é a característica e a cara da equipe. Sport e Cruzeiro empataram em 0-0 na abertura da 24ª rodada do Brasileirão, mas o sábado também teve gols. Vamos ver, começando pela Série B. De pênalti, Zé Carlos marcou para o Criciúma contra o Fortaleza. Vitor Feijão fez o segundo, 2-0 o placar final. Elton cabeceou e fez Figueirense 1, CSA 0. Depois do escanteio, a bola sobrou na pequena área e Matheus Lopes empatou. O gol da virada foi do Dauan, numa falha do goleiro Denis. Final, CSA 2, Figueirense 1. O São Bento ganhou do Juventude por 2-0, com 2 gols do Francis. Dagoberto cobrou bem o pênalti e fez o gol do Londrina sobre o Brasil de Pelotas, 1-0. Na Série A, o São Paulo ganhou e voltou à liderança, pelo menos até os jogos de amanhã. Diego Souza marcou o gol da vitória sobre o Bahia, o único do jogo. Amanhã o futebol na Globo é às 4 da tarde, horário de Brasília. E o Campeonato Brasileiro, claro, é um dos destaques do esporte espetacular.
Olá, boa noite. Boa noite. Quem é o jogador mais decisivo do Brasileirão, hein? Lucas Paquetá do Flamengo. O Everton do São Paulo. O Pedro. Um estudo revela quais os artilheiros que marcam gols e que garantem a vitória ou salvam seus times da derrota. Pedro! 2 jogadores da seleção do Penta relembram duelos entre Corinthians e Palmeiras. Não tem nada mais gostoso do que jogar, né? Se jogar bem, entra pra história. Corinthians e Palmeiras é assim, você tem que entrar 200%. No Grenal, o técnico que vai virar estátua e o que sobreviveu a uma tragédia. E eu só me lembro que alguém gritou, vai virar. É a pior sensação que você possa passar na vida. É amanhã. Depois do Alto Esporte. Do esporte espetacular, a gente vai agora para o esporte eletrônico. No Parque Olímpico do Rio, 25 mil pessoas dedicaram o sábado à maior feira de games da América Latina. O game quase sempre imita a arte. No rastro de um antigo sucesso do cinema, o Predador também virou jogo eletrônico. Às vezes, o caminho é o inverso. Um game faz tanto sucesso que vira filme. É o caso de Assassin's Creed, o favorito dessa galera na fila. 1 hora de espera para jogar 5 minutos da nova edição desse jogo, com lançamento mundial previsto para 5 de outubro. Na Grécia Antiga, a luta de Esparta contra Atenas. É um jogo que a gente aprende muito e gosta muito de jogar. Paixão compartilhada dentro de casa, em família. Tem até o caso de fãs que se conheceram por causa do jogo e o casamento foi temático do Assassin's Creed. Então tem várias histórias. Quando se trata de esportes, o universo dos jogadores se expande. Eles saem dos seus quartos e ganham as arenas, onde os personagens virtuais não são mais os protagonistas. Como dá pra ver nessa final feminina de CSGO, elas têm milhares de fãs. Optic Brasil contra Bootcamp, um clássico brasileiro. 2 equipes, 10 jogadoras profissionais, 4 mil pessoas na Arena Carioca 1. Torcida dividida. Entre tiros virtuais e suspiros reais, vitória da Optic por 2-0. No trabalho, elas têm que jogar duro, mas não precisam perder a ternura. Flor! Nunca recebi flor dos fãs. Nunca recebi. Mas seria legal, eu adoro flores, tenho tatuagem de flor, eu ia gostar de uma flor de verdade. Fica a dica, fãs, aquelas flores. E a seguir, os preparativos dos cientistas para entrar nos escombros do Museu Nacional. A tecnologia revela detalhes de um dos personagens mais importantes de nossa história. Quase uma semana após o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o governo federal e a UFRJ ainda discutem medidas para a recuperação do prédio. Não há data para o início das escavações nos escombros e construção da cobertura provisória. A foto registra o que os olhos custam a acreditar. É muito triste, dá um aperto muito grande no coração. Em meio às ruínas do Museu Nacional, a Polícia Federal ainda busca respostas. Os pesquisadores se preparam para entrar no que restou do palácio e tentar recuperar as peças que resistiram. Mas não há previsão para o início das escavações. Segundo o jornal O Globo, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, criticou a demora da UFRJ, responsável pela gestão do museu, para contratar serviços emergenciais como seguranças e a cobertura provisória do teto. O governo federal liberou 10 milhões de reais para isso. O diretor do Museu Nacional disse que as medidas já estão sendo tomadas. A gente precisa planejar muito bem, porque não basta simplesmente botar qualquer coisa, uma lona e resolver. Então, justamente isso, os técnicos estão trabalhando, é a informação que eu recebi, e nós já esperamos que segunda ou terça-feira, no mais tardar, já temos uma coisa bem mais efetiva. O Museu Nacional vem recebendo ofertas de ajuda de vários países, doações de dinheiro, de acervo, apoio de especialistas para trabalhar na recuperação das peças que forem encontradas, mas além desse socorro emergencial para reconstruir o prédio e as coleções, há também um outro desafio: garantir recursos para manter o museu daqui para frente. Em Brasília, o governo discute novas formas de gestão do museu. Uma das propostas seria repassar a administração para uma organização social.
A universidade respondeu que qualquer medida a fim de retirar da UFRJ o Museu Nacional representaria ato arbitrário e autoritário contra a autonomia universitária. O BNDES defende a criação de fundos patrimoniais para financiar museus e instituições culturais, mas eles ainda precisam de regulamentação. Esses fundos são recursos de doação, doadores privados que depositam em um fundo onde esse dinheiro não é gasto, fica lá para sempre e só o rendimento desse recurso é usado para apoiar um museu, uma orquestra, um instituto de pesquisa, uma causa. Em alguns dos museus mais importantes do mundo, o financiamento é diversificado. No British Museum, em Londres, os recursos para manutenção vêm da venda de produtos e ingressos, de patrocínios e doações. O governo arca com cerca de metade do orçamento. O Museu de História Natural de Nova York conta com 9% de verba do governo e mais de 50% das receitas vêm de ingressos e doações privadas. No Metropolitan Museum, também de Nova York, os recursos públicos correspondem a 7% do orçamento. O restante vem de ingressos, doações privadas, retornos de investimentos e vendas de produtos. No Brasil, não há dúvida, quer dizer, nós temos primeiro que solicitar um reforço contínuo de verbas públicas para os museus, porque eu acho que isso é uma responsabilidade do Estado, mas sem dúvida alguma nós temos que capacitar os nossos museus a buscarem outras fontes complementares de recurso. Quem vê o museu destruído não entende por que o socorro só chegou quando era tarde demais. Por que isso não foi feito antes, né, no sentido de manter toda essa cultura, toda essa história do Brasil? Um país sem história, como é que fica? A UFRJ informou que se comprometeu com o Ministério da Educação a elaborar um documento para contratar os serviços emergenciais até o dia 10 de setembro e que ainda está dentro do prazo. A tecnologia da impressão 3D vai dar aos brasileiros a chance de conhecer melhor o rosto de um dos personagens históricos mais importantes do país. É um renascimento, possível agora, 184 anos após a morte de um homem. Seus restos mortais saíram do túmulo em São Paulo há 5 anos. Passaram por um tomógrafo, foram fotografados de várias formas. E desta imagem do crânio começou a surgir uma nova face, na técnica que, segundo pesquisadores, chega a 95% de precisão. Primeiro, o rosto num desenho. E os próximos passos? A impressão em 3 dimensões. A pintura do busto. Depois, na chegada à nova casa, passou por caras conhecidas, parecidas, mas diferentes da que saiu da caixa para ocupar um lugar de destaque no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio. Rugas na testa e ao redor dos olhos e um nariz torto. Esta versão, com os recursos atuais da ciência e da tecnologia, mostra o rosto de uma pessoa que não podia mais posar para um retrato. Um homem despido da sua nobreza, do seu orgulho e de toda a sua imponência. Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. Nos outros retratos, ele se mostra cercado de símbolos de poder. Nestas pinturas, o imperador escolhe um lado para mostrar, o que melhor disfarça a fratura mal curada no nariz, uma das muitas marcas no corpo do homem que, entre batalhas e romances, viveu intensamente seus 35 anos. O Dom Pedro teve mais de 30 quedas de cavalo, se quebrou várias vezes aqui quando ele morava no Brasil. O mesmo especialista brasileiro que criou o busto de Dom Pedro revelou o rosto da Eva de Naharon. O fóssil, achado há 17 anos no fundo do mar, perto da península de Yucatán, no México, é hoje considerado o mais antigo das Américas, posto que até esta descoberta pertenceu à nossa Luzia, que estava exposta no Museu Nacional, destruído pelo fogo. A gente fez uma aproximação científica, e quando um artista está pintando, é claro que, assim como hoje existem os filtros das redes sociais, que você faz uma foto e pode trabalhar os filtros e achar o melhor ponto de vista,
No nosso caso, nós somos estritamente científicos e fizemos a reconstrução baseada no que os protocolos oferecem para a gente. Eu acho que aproxima o personagem histórico, o ser humano, Pedro, do grande público, né? Então eu acho que pela primeira vez o público brasileiro vai estar cara a cara com seu primeiro imperador. Estamos todos nós eternizados de alguma maneira, né? Verdade. Durma tranquilo, o Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite. Boa noite, um ótimo domingo.